irmãos, estou feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha caminhada com o Senhor e espero que possa contribuir para aqueles irmãos que às vezes têm alguma dúvida se está sendo chamado ou não por Deus. Eu sou o pastor Adonias, Adonias dos Anjos Ferreira. A minha esposa é Rosa Cavalcante Gomes, uma bênção de Deus. Deus nos deu uma família também muito abençoada. Todos são crentes em Cristo, trabalham conosco na igreja e realmente é um presente que Deus, um grande presente que Deus nos deu. Eu sou pastor da Igreja Batista Bíblica, aqui em Porto Velho, Rondônia, na capital. Já estou há 28 anos. A minha caminhada com o Senhor é realmente uma caminhada bem longa. Eu nasci um lar cristão. Na nossa casa, onde eu nasci, era uma congregação, um ponto de pregação, chamavam naquele tempo. Estou falando de 72 anos atrás. Então, a única doutrina que aprendi em toda a minha vida, desde criança, foi os princípios doutrinários da Igreja Batista. Não conhecia em toda a minha trajetória nenhuma outra doutrina. Desde criança, desde quando eu estava no ventre da minha mãe, os meus pais já oravam por mim. De maneiras que a minha vida é uma caminhada com Deus e até aqui o Senhor Deus tem nos conduzido, nos abençoado, nos guiado e só Ele mesmo, pela sua grande misericórdia, pode derramar tantas bênçãos sobre as nossas vidas, ainda mesmo não merecendo nada. O Senhor Deus, Ele manifesta o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, como já falei, em toda essa caminhada de 72 anos sendo guiado pelo Senhor. Mas falando um pouquinho, aliás, é um prazer muito grande para mim, para nós aqui, compartilhar desse testemunho com os irmãos do Congresso, 25º Congresso, com um tema que é apropriado, muito apropriado para os nossos dias, que é o chamado de Deus. O chamado de Deus é para você. Eu gostei demais desse tema que foi escolhido, porque ele é apropriado para os nossos dias. Tantas igrejas clamando por falta de pastores. Então, a escolha dos pastores, pastor Marcos e demais que escolheram esse tema, é um tema muito apropriado para os nossos dias. Por isso, meus amados pastores da direção, pastor Marcos e demais, eu sou grato a Deus por essa oportunidade que estou recebendo de compartilhar um pouquinho do nosso ministério. Eu fui chamado por Deus ainda novo, há quase 50 anos atrás, mas eu achava que eu podia cumprir esse chamado apoiando as igrejas onde passei. Nós fomos um dos fundadores da Igreja Batista Bíblica em Itagi. Auxiliei o pastor Benício em Ariquemes, quando chegamos aqui em Rondônia. Aquela igreja estava sendo recomeçada e nós participamos desse tempo. E fiquei 3 anos ali apoiando o pastor Benício, foi uma grande bênção. Depois começamos um trabalho, uma congregação lá em Cacaulândia, que hoje é a Igreja Batista lá de Cacaulândia. E lá a congregação cresceu muito, já tinha uma frequência de 80 pessoas. E o colégio da cidade me convidou para trazer uma palestra e depois colocou à minha disposição para fazer estudos naquela palestra, naquele colégio, o dia que eu quisesse e o tema que eu escolhesse.
E nessa época, então, eu senti a necessidade de me preparar mais, de estudar de teologia, de me preparar, porque eu senti que era uma grande responsabilidade em um colégio de as pessoas bem carola, me convidar para trazer palestra no dia que eu quisesse, no tema que eu escolhesse. Então eu senti a necessidade de vir para Porto Velho, para o Instituto, estudar para me preparar e voltar para dar continuidade ao trabalho que nós começamos. Era uma situação difícil, porque eu trabalhava fora, eu vinha na cidade a cada 8 dias, e mesmo assim, às vezes tinha culto marcado para, às vezes num sábado, para assim, distante de 7 quilômetros de distância, e depois de uma semana de trabalho, eu ter que andar 7 quilômetros para ir, para voltar, são 14 quilômetros a pé, um grupo de irmãos. E então, eu senti a necessidade de estudar, me preparar para voltar para aquela congregação que nós começamos. Mas chegando aqui em Porto Velho, o missionário, o pastor Henrique, me chamou para auxiliá-lo na igreja a qual estou até hoje. Eu ia terminar o instituto, os estudos, e voltar para Cacaulândia, mas quando eu estava aqui nessa igreja, com 6 meses, o pastor missionário saiu e deixou a igreja sob a minha direção. E quando nós terminamos os estudos, o instituto, a igreja, essa igreja aqui não deixou mais nós voltarmos para a cidade de onde nós viemos. De maneiras que já estamos aqui há um pouco mais de 28 anos. Graças a Deus, a igreja naquele tempo que chegamos só tinha crianças, não tinha condições nem de pagar a energia, a conta de luz, era o pastor missionário que pagava, nos dava uma oferta também para o nosso sustento, era uma quantia bem resumida, mas o Senhor Deus não deixou passarmos necessidades. O meu filho Hélio, ele disse que ele nunca passou fome, mas passou vontade de comer, muita vontade de comer. Mas tá bom, meus amados. Então só tinha crianças, algumas mulheres, poucas, mas começamos a trabalhar, nós trabalhamos. No início do nosso ministério aqui, nós andamos 12 anos de bicicleta. Naquele tempo, os bairros todos não tinham asfalto, então, e aqui chove muito. E nós evangelizávamos, visitávamos também, andando de bicicleta, em quase vários bairros da cidade. Muitas pessoas se converteram em bairros de longe, diferentes, e nós, toda semana, nós saímos visitando, evangelizando, de maneiras que a igreja começou a crescer, e Deus foi nos abençoando a igreja e também nos abençoando. Hoje nós temos uma igreja, pela misericórdia do Senhor, uma igreja boa, irmãos muito amáveis. Aqui em Rondônia, o povo daqui, eles são muito hospitaleiros. Eles nos tratam como se eu fosse pai deles, porque já estou... Muitos daquelas crianças que estavam na igreja quando eu cheguei, hoje já são todos pais, já se casaram, têm suas famílias. E aquelas crianças, nós é como se fossem os avós, tanto que nós já temos aquela afinidade. Por isso, meus amados, é uma bênção quando nós deixamos Deus nos guiar. É uma bênção do Senhor. E eu quero falar para todos aqueles irmãos que vão ouvir essas mensagens de convite, que já será realmente convite de Deus para o ministério.
que nós podemos confiar as nossas vidas, deixar as nossas vidas sobre os cuidados do Senhor. Se o Senhor Deus te chamar para o ministério, tenha certeza que Ele vai cuidar de você. Às vezes precisamos passar o mar vermelho, às vezes também passar o Jordão, atravessar o deserto para chegar na terra prometida. Mas, irmãos, saibam que em todas essas travessias, o Senhor Deus vai estar cuidando de nós. O Senhor Deus cuida de nós. Acabei de falar que nós passamos muitas dificuldades no início do ministério. Andamos de bicicleta durante 12 anos, visitando as pessoas, testificando do Senhor, e graças a Deus a igreja cresceu. As pessoas daquele tempo foram todos casados, como falei há pouco tempo. Daqui já iniciamos uma outra igreja, uma outra congregação em uma outra cidade. Hoje é uma igreja organizada. Irmãos saíram também daqui, começamos outro trabalho, outra igreja, que também já é outra igreja organizada. Nós temos um acampamento bem feito, com espaço para 250, 300 pessoas. De maneiras que Deus, Ele, como eu já falei, nos permitiu passar pelo rio Jordão, pelo Mar Vermelho, pelo rio Jordão, passar o deserto, mas chegamos realmente, como podemos dizer, que estou só comparando, realmente a terra prometida. Hoje a igreja cuida de nós de uma maneira muito especial. Pela necessidade do ministério, do trabalho que fazemos agora, a igreja comprou uma picape para o nosso ministério, o nosso trabalho, mantém seguro, mantém combustível, todas as despesas, e tudo isto pela igreja. Temos convênio, e a igreja nos sustenta, Deus nos sustenta maravilhosamente através da igreja. Os nossos filhos têm sido muito abençoados, porque também, desde o início do nosso ministério, mesmo passando por muitas dificuldades, eles nunca reclamaram, sempre agradeci a Deus pelo privilégio de poder estar servindo a Ele. Meus amados, minhas amadas irmãs, jovens, adolescentes, seus pais estão no ministério, agradeça muito a Deus, porque Deus deu aos seus pais, vamos dizer assim, o maior de todos os privilégios que um crente pode alcançar, que é servir ao Senhor no ministério da palavra. Eu fico olhando aqui, só para vocês terem uma ideia, ser chamado por Deus para exercer este cargo, como eu já estava falando, o maior privilégio que um crente em Cristo pode receber de Deus. Por quê? Aqui em João capítulo 12, versículo 26, nos diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus disse, aquele que me serve deve seguir-me, e aonde eu estiver, ali estará comigo, também comigo o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Prezados irmãos, eu gostaria, como eu falei para os irmãos, uma trajetória muito longa para se falar em alguns minutinhos. Por isso mesmo, eu não comecei de lá de São Paulo, quando eu trabalhava lá na Volkswagen, fui chamado nessa época, e andei caminhando, tentando achar que estava cumprindo o meu chamado, trabalhando nas igrejas onde passei, mas chegou um dia que o Senhor Deus abriu as portas e me mostrou que o que Ele queria que eu fizesse, eu teria que fazer, e eu realmente aceitei esse tão grande
privilégio dado por Ele, porque nenhum homem é capaz, aliás, merece, por seu próprio merecimento, estar numa posição tão magnífica como esta. Por isso é que diz a palavra que ninguém pode tomar para si essa honra se o Senhor Deus, se não for chamado por Deus como foi Arão. Mas quando Deus chama, Ele guia, Ele sustenta, Ele faz com que a igreja se torne uma bênção, Ele faz com que nós nos tornamos uma bênção para a igreja dele, e Ele faz com que a igreja também se torne uma bênção para todos, para nós. Por isso, meus amados, se o Seu Deus está te chamando para o ministério, não duvide, Ele vai cuidar de você. Assim como Ele cuidou de mim, em toda essa minha caminhada, Ele vai cuidar de você também, porque Ele é o Senhor, e é misericordioso, e Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele vai nos dar sempre, além do que nós imaginamos, e além do que nós pedimos, se nós exatamente fizermos aquilo que Ele nos mandar fazer. Pastor Marcos, muito obrigado. Que o Senhor Deus abençoe esse congresso. Esse ano eu estava planejando ir lá para Recife, eu queria conhecer Recife, era meu desejo ir nesse congresso, com mais vários irmãos daqui, mas Deus não permitiu. Então, o próximo congresso, espero em Deus que tenhamos condições de estarmos juntos. Muito obrigado, pastores, muito obrigado, pastor. Vou continuar orando pelos pastores, os oradores, que o Senhor Deus possa falar profundamente aos nossos corações e principalmente os corações daqueles que Deus já tem na sua mente, no seu coração, para trazer para o santo ministério. Muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando.